E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente vai trabalhar conceitos às vezes complicados para algumas pessoas, porque envolvem cálculos matemáticos. Mas confie em você, confie aqui no nosso trabalho, que você vai dominar a famosa estequiometria. Estequiometria tem a ver com os aspectos quantitativos das reações químicas. A gente vai relacionar, através de quantidades, reagentes e produtos, ok? Bom, preparado? Vamos lá então? Eu gostaria de mostrar para vocês as possíveis relações que a gente pode estabelecer quando você tem uma reação química balanceada. Bom, então, pessoal, os números que você usa para balancear uma equação química se chama coeficientes de acerto, coeficientes de balanceamento, não é isso mesmo? Então vamos a este exemplo. Aqueles números ali, o 1 na frente do gás nitrogênio, o 3 na frente do gás hidrogênio e o 2 na frente da amônia gasosa, são quantidades em mol. Então, nós vamos começar a fazer várias interpretações possíveis das proporções entre reagentes e produtos nesta reação química. Primeira interpretação: 1 mol de moléculas de gás nitrogênio reage com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de moléculas de amônia gasosa. Porém, o que vem a ser 1 mol? 1 mol não é uma quantidade de matéria? 1 mol não é 6 vezes 10 elevado a 23 espécies? Então vamos à segunda interpretação, segunda proporção. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás nitrogênio reagem com 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio, produzindo 2 vezes 6, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia. A primeira proporção é em mol, a segunda já é em número de moléculas. Terceira proporção: se você abrir a tabela periódica e pegar a massa atômica do N, a massa atômica do H, você não consegue calcular a famosa massa molar, que é a massa em gramas de 1 mol de uma substância? Vamos aplicar então na terceira proporção. 1 mol reage com 3 mol, produzindo 2 mol, ou seja, 28 gramas de gás nitrogênio reagem com 6 gramas de gás hidrogênio, produzindo 34 gramas de gás amônia. Mas da onde que apareceram essas massas? Porque 2 mol de amônia pesam 34 gramas, 3 mol de gás hidrogênio pesam 6 gramas e 1 mol de gás nitrogênio pesa 28 gramas, ok? Nas questões de avaliações, por exemplo, no Enem não vem tabela periódica, então eles vão te informar a massa na própria questão ou do elemento, ou então já te dá a massa da própria substância como um todo, né? Bom, gostaria de lembrá-lo da famosa lei de Lavoisier. Se você somar a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes, das massas dos reagentes, tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Não é a lei da conservação da massa? Perceba que 28 mais 6, 34 gramas de reagentes, se transformaram em 34 gramas de produtos. Bom, agora eu gostaria de lembrá-lo sobre uma definição, e ela é experimental, tá, pessoal? Isso é calculado, não é teoricamente, isso é medido experimentalmente. Se você tiver 1 mol de um gás, somente gás, tá, gente? Não é nem sólido, nem líquido. 1 mol de um gás. Se ele tiver a 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, condições normais de temperatura e pressão: 0 graus Celsius, temperatura normal, pressão normal, 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, não é verdade? Se tiver 1 mol desse gás nestas condições, CNTP, o volume ocupado por ele é 22,4 litros. Considerando que esses reagentes e produtos são gases, veja a última interpretação. 1 mol ocupa 22,4 litros, né? Então vamos lá? 22,4 litros de gás nitrogênio reagem com 67,2 litros de gás hidrogênio, porque são 3 mol, né?
produzindo 44,8 litros de amônia gasosa, porque são 2 mol na proporção. Muito bem, gente. Agora vocês vão ver uma analogia que eu criei, ela pode parecer muito absurda, mas qual que é o objetivo da analogia que eu vou mostrar para vocês? Nesta tela, nós fizemos 4 possíveis proporções usando sempre a mesma unidade. Na primeira, mol, na segunda, número de moléculas, na terceira, massa, na quarta, volume de gases na CNTP. Porém, será que a gente não poderia fazer proporções cruzadas? Antes disso, vamos ver a analogia que eu criei. Então vamos lá. Considere, eu inventei nomes fictícios, tá, pessoal? O Manel sou eu mesmo, mas os outros nomes são fictícios. É só um treinamento. Considere que o Manel é irmão da Ana Luísa e do João Pedro. Imagine que eu tenho uma irmã que chama Ana Luísa e eu tenho um irmão que chama João Pedro. Isso é fictício. Considere também os outros nomes pelos quais nós 3 somos chamados socialmente. O Manel, Juninho. A Ana Luísa, minha irmã, Ana Lu. E o João Pedro, meu irmão, Pepe. Então você pode nos chamar de 2 maneiras diferentes, ok? Então vamos às diversas possibilidades de proporção entre eu, minha irmã e meu irmão. Um Manel está para uma Ana Luísa que está para um João Pedro. Essa proporção, ela é verdadeira? Sem dúvida, não é, gente? Não, mas vamos falar essa proporção de outra maneira? Um Manel está para uma Ana Lu que está para um João Pedro. Tem alguma mentira nessa segunda afirmativa? Acho que não, né? Vamos à terceira. Um Manel está para uma Ana Luísa que está para um PP. Algum problema, gente? Ok? Eu afirmei para vocês que João Pedro ou PP é a mesma pessoa, que é meu irmão, que Ana Lu ou Ana Luísa é a mesma pessoa, que é minha irmã, e o Manuel é o Manel que vos fala. Então, eu não quero continuar a alugar a sua orelha. Eu queria que você observasse essa tela e percebesse que existem 8 possíveis relações entre eu, meu irmão e minha irmã, usando 2 tipos de nome relacionados com cada um de nós. E aí você se pergunta, professor, você parou de dar aula de química para explicar isso aqui, mas eu não estou entendendo qual que é o objetivo. Existem possibilidades diferentes, não existem? Então agora vamos voltar para química. Então, a gente vai entender a tela anterior, né, o motivo de eu ter feito aquela analogia a partir de agora. Veja, perceba primeiro que nas 4 horizontais, que são possíveis proporções entre os reagentes e os produtos, eu propositadamente não repeti unidade, ou seja, não coloquei uma horizontal com mol, toda com mol, a outra toda com número de moléculas, a outra toda com massa e a outra toda com volume de gases na CNTP. Por quê? Porque você não é obrigado a fazer uma proporção na horizontal com a mesma unidade. E assim que a gente estiver fazendo exercício, você vai perceber isso. Então vamos lá. O balanceamento da equação química, como a gente já disse, indica a proporção em quantidade de matéria, ou seja, a proporção em mol, ok? Vamos lá, então? Primeira proporção possível entre esses 2 reagentes e o produto. 1 mol de moléculas de gás nitrogênio reagem com 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio, produzindo 34 gramas de amônia gasosa. Segunda possível proporção. O que é 1 mol? 6 vezes 10 a 23, né? Então vamos lá. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2 reagem com 6 gramas de gás hidrogênio, produzindo 44,8 litros de amônia gasosa se tiver na CNTP, 0 graus e 1 atm, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Terceira possível proporção. 1 mol de N2 pesa 28 gramas, não é verdade? É só consultar uma tabela periódica. 28 gramas de gás nitrogênio reagem com 67,2 litros de gás hidrogênio na CNTP, produzindo 2 mol de amônia gasosa. E uma última possibilidade, mas teriam várias, você pode brincar com essas proporções cruzadas, entende o que eu quero dizer com cruzadas? Usando unidades diferentes na mesma horizontal. 22,4 litros de gás nitrogênio na CNTP
reagem com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia gasosa. Ok? O importante é que as proporções não sejam alteradas. Ou seja, a gente não pode, de repente, do nosso gosto, começar a dizer que 1 mol de N2 reage com 9 mol de H2, produzindo 13,4 mol de amônia, tá, gente? Essa proporção, ela é obedecida, ok? Gostaria só de lembrá-lo que você, repetindo, você pode fazer outras proporções além dessas que eu estou apresentando para você aqui nessa tela. Ok, gente? Muito bem, pessoal. Vamos continuar, então? Bom, então, a partir de agora... Então, a partir de agora, nós terminamos basicamente o conteúdo de estequiometria, que é pouco. A gente vai agora fazer vários exercícios e em cada um deles, né, nós vamos trabalhar detalhes, ok, gente? Pessoal, sempre bom lembrar, aqui no meu canal do YouTube, eu já gravei 2 videoaulas sobre mol e massa molar e são fundamentais para você entender a estequiometria, tá ok? Então vamos lá. Exercício número 1 é o que a gente chama de um exercício de estequiometria que não tem nenhum caso especial. Preparou aí? Vamos lá. Vou ler meio rápido aqui, tá, gente? Um produto farmacêutico com propriedades antiácidas pode ser preparado à base do seu velho conhecido bicarbonato de sódio. Este produto é usado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico, de acordo com a reação. Gente, às vezes quando a gente está com azia, a gente está com excesso de HCl no nosso suco gástrico, né? E esse excesso nos causa um desconforto. Você pode tomar um leite de magnésia, que é hidróxido de magnésio, mas você pode também tomar bicarbonato de sódio, né? Que muitas vezes ele é usado até como fermento químico, às vezes, né? Bom, então o bicarbonato de sódio, ele reage com o HCl que está te incomodando e ambos viram cloreto de sódio, libera gás carbônico e produz água, ok? Então vamos à pergunta. Se bebermos 2,52 gramas de bicarbonato de sódio, o número de mol do ácido neutralizado no estômago é igual a... E aí tem 4 opções para a gente decidir daqui a pouco. Vamos começar então, pessoal. O dado do exercício não é massa, a massa do bicarbonato de sódio que você ingeriu. Vamos então abrir uma tabela periódica e pegar a massa atômica dos elementos que compõem a substância NaHCO3, bicarbonato de sódio. Bom, o sódio pesa 23, o H pesa 1, o carbono pesa 12, o O pesa 16. Quando você soma, lembrando que você tem que considerar que tem um sódio, um hidrogênio, um carbono e 3 oxigênios na fórmula. Tá ligado aí, galera? Quanto que pesa, então, 1 mol de bicarbonato de sódio? É o que a gente chama de massa molar. É a massa em gramas, de 1 mol de qualquer substância. Quanto que pesa? 84 gramas. Então vamos lá. Agora, vamos pegar na equação química, perceba que ela está balanceada, ou seja, quando ela não estiver, você tem que primeiro balancear a equação química e uma sugestão, balanceie primeiro, faça a seguinte sequência. Regra do macho. Balanceie primeiro o metal, depois o ametal, em terceiro lugar o carbono, em quarto lugar o hidrogênio, em quinto lugar o oxigênio. Não é obrigado a seguir essa regrinha que é um macete, mas ela muitas vezes te orienta, te organiza, tá, pessoal? Não é obrigado a seguir. Minha opinião, eu particularmente acho interessante seguir. Parece que orienta a gente. Então vamos lá. Pelo balanceamento da equação química, olha lá, 1 mol de bicarbonato de sódio reage com 1 mol de HCl, porque o balanceamento lá na equação é 1 para 1 para 1 para 1 para 1. É uma coincidência que os coeficientes de balanceamento são todos eles 1. Ok. Ou seja, quanto que 1 mol de bicarbonato de sódio pesa? A gente acabou de calcular. 1 mol não equivale a 84 gramas? Então, veja bem, a gente agora vai montar
outra proporção para terminar o exercício. Um mol de bicarbonato reage com um mol de HCl, ou seja, 84 gramas de bicarbonato, que é a massa de um mol, reage com um mol de HCl. Eu repeti o HCl, eu repeti mol de HCl do lado direito, e eu vou explicar para vocês o motivo de eu ter mudado o lado esquerdo da proporção, ou seja, eu transformei um mol de bicarbonato em massa de bicarbonato, mas eu mantive do lado direito, para a proporção, usando o mesmo mol de HCl. Vocês vão ver o motivo agora. Se 84 gramas de bicarbonato reagem com um mol de HCl, se você ingere 2,52 gramas, que é o dado do exercício, você espera que seja neutralizado quantos mol de HCl dentro do seu suco gástrico. Gente, regra de 3, né? Você vai multiplicar cruzado, né? Primeiro, ou seja, 2,52 que multiplica 1 é igual a 84 que multiplica x, você vai isolar o x. Eu já estou te mostrando aqui a partir do momento que eu isolo o x. Obviamente que você vai cortar grama com grama, não se esqueça de colocar as unidades para te orientar melhor. E quando você fizer essa conta, eu só estou te dando um toque aqui, que às vezes a gente resolve algumas coisas, às vezes de uma maneira mais rápida. Olha aqui, é uma sugestão apenas. Olha o que eu fiz aqui na tela, né, da nossa videoaula. 84 que está no denominador, eu transformei esse número em 0,84 vezes 100. Você concorda que 84 é 0,84 vezes 100? O professor só não entendia o motivo. Porque agora, quando você olha ali para a penúltima horizontal dessa tela, o que é 2,52 dividido por 0,84? Exatamente 3, tá, pessoal? 3 dividido por 100 vai dar 0,03 mol de HCl, portanto, letra A. O que eu fiz aqui, gente, é uma sugestão. Vocês treinem matemática da melhor maneira possível, mas lembre-se, o Enem não deixa usar calculadora, várias avaliações que vocês vão fazer não vai usar calculadora. Quando vocês estiverem fazendo psicotécnicos, testes de seleção, vários deles para arrumar um estágio, um emprego, né, um serviço temporário. Alguns deles usam calculadora, não tem problema, mas vários não usam. Então não se esqueça, a tecnologia é uma ferramenta de apoio, mas nós temos que dominar matemática básica, mesmo que seja chato. Tá, gente? Vale a pena. Uma opinião muito sincera para vocês. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá, então? Ok, galera. Então, agora, nós vamos começar a trabalhar com o que a gente chama de casos especiais. Exercício número 2. Quando a gente tem, dentro da reação química, um gás ou mais de um gás, e esse gás está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Preparado? Vamos lá. A limpeza de pisos de mármore normalmente é feita com solução de ácido clorídrico comercial, que é chamado, no comércio, gente, você compra, por exemplo, numa loja de material de construção, você chega lá e fala assim, ô moço, eu queria comprar ácido muriático. É para quê? É porque o HCl, que está presente no ácido muriático, que é esse ácido clorídrico vendido comercialmente, ele vai reagir com o carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio, às vezes, quando você faz uma obra na sua casa, né? Aí você pinta a parede, primeiro você reboca a parede, ou primeiro até você faz a parede primeiro, né? E aí, às vezes, vai ficando algumas borras de cimento, de concreto. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes fica um pouco de carbonato de cálcio ali, aquelas borras, aquelas pelotas incrustadas no chão. Eu tenho certeza que você talvez já tenha vivenciado isso. Então, o que a pessoa compra? Ácido muriático. Por quê? Dá uma olhada na reação química. O carbonato de cálcio, ele vai reagir com HCl, né, que é o ácido clorídrico, que tem o apelido de ácido muriático, e ambos vão reagir se transformando em cloreto de cálcio, que dissolve na água, aquoso. Água
e libera CO2. Essa reação, gente, só a título de curiosidade, ela é exotérmica, ela libera calor, portanto, quando a pessoa faz isso, ela tem que tomar cuidado, aquelas precauções quando a pessoa está trabalhando com esses materiais, tá? Né, eu recomendo ninguém fazer essas coisas sem uma orientação, sem uma leitura, sem um cuidado, ok? Muito bem. A equação química foi dada e está balanceada. Você pode conferir, inclusive, na sugestão que eu dei, seguindo a regra do macho. Eu vou treinar com vocês aqui nessa equação. Primeiro é o metal, cálcio. Um cálcio antes da seta, um cálcio depois da seta. Em segundo, é o ametal, cloro. Antes da seta, 2HCl, 2 cloros. E depois da seta, CaCl2, 2 cloros. Carbono. Antes da seta, 1 carbono. Depois da seta, 1 carbono. H. Antes da seta, 2HCl, 2H. E no H2O, 2H. E o O, que a gente deixa por último, antes da seta, 3O. E depois da seta, 1O na água, mais 2O no CO2, 3O. Ok. Supondo que um operário, em cada limpeza de um piso de mármore, provoque a reação de 7,5 gramas de carbonato de cálcio, a pergunta é, o volume de gás carbônico formado, se tiver nas condições normais de temperatura e pressão, será de... Vamos começar como sempre, gente. A equação química está balanceada. O dado do exercício é a respeito do carbonato de cálcio, CaCO3, e a pergunta do exercício é relacionada com o volume de CO2 que é liberado se tiver na CNTP. O que a gente faz, então? Vamos fazer uma proporção entre este reagente, só ele, e este produto, só ele. Vamos lá. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2, porque o balanceamento de ambos é 1 e 1. Ou seja, quando você abre a tabela periódica e calcula a massa molar do CaCO3, e eu convido você a fazer isso, para conferir aqui a nossa videoaula, quanto que 1 mol pesa? 100 gramas. Então, veja bem, olha que interessante a minha estratégia agora. Do lado esquerdo dessa horizontal, depois que eu escrevi, ou seja, eu transformei 1 mol de CaCO3 em massa de CaCO3, 100 gramas. E do lado direito, eu transformei 1 mol de CO2 em volume ocupado por 1 mol de CO2 na CNTP, 22,4 litros. Mas, professor, eu não entendi qual é o objetivo. Gente, o objetivo é que se o dado do exercício é massa, você lembra que o operário usou 7,5 gramas de CaCO3? Então, olha lá, ok? Do lado esquerdo, na vertical, atenção à minha fala, vertical, eu não estou falando horizontal. Na vertical desta regra de 3, eu coloquei a mesma unidade. Consequentemente, quando você coloca desta maneira, você vai isolar o x, não vai? Você vai multiplicar cruzado, né? E vai isolar o x. Então, mais uma vez, gente, só que agora eu não vou ficar detalhando cortar as unidades, mas eu quero só te mostrar que quando você coloca as unidades aqui nessa última horizontal da tela, eu não coloquei, eu sei disso, né? Eu estou vendo aqui. Você vai cortar grama com grama e vai sobrar litro, que é o volume ocupado por esse gás nessas condições. E quando você fizer essa conta, você vai obter 1,68 litros. Lembre-se de treinar sem calculadora. Tá legal, gente? Vamos resistir a essa nossa tentação. Então, deu letra B de bola. Pessoal, vocês estão notando que a gente está pegando aquelas proporções cruzadas? A gente começa com a proporção em mol e vai mudando, dependendo da pergunta. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos então agora, né, a questão 3. Vamos lá, então? Muito bem, gente. No exemplo, no exercício 3 e no 4, são 2 exercícios diferentes. Nós vamos trabalhar agora um outro tipo de estequiometria, chamado grau de pureza do reagente. Veja bem, exercício 3. Considera a reação não balanceada. Então, quando você estiver lendo uma questão de prova, você já fica ligado. Ó, eu vou ter que balancear essa equação química aí. Não se esqueça disso, tá, pessoal? Não vamos... Isso é essencial. Porque se não balancear a equação química, a gente não está mantendo a quantidade de átomos antes e depois da reação igual.
né? Isso que é a lei de Lavoisier. A massa se conserva porque a quantidade de átomos se conserva. Ou seja, como não some nada e não aparece nada, é por isso que a massa é constante. Concorda comigo? Então te deu a equação química não balanceada. Vamos à pergunta. Qual a massa em gramas de cloreto ferroso, FeSL2? Aí você já dá uma paradinha, é aquele produto ali, ó. Qual é a massa dele em gramas que vai ser obtida quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso, FeS, que é aquele reagente ali, ó, agora uma novidade, com 80% de pureza, reagem com o outro reagente, que é o ácido clorídrico. Gente, o que vem a ser grau de pureza? Mas antes disso, primeiro vamos balancear a equação química, ok? Usando a regra do macho. Um ferro antes, um ferro depois. A metal é o cloro. 2 cloros no FeSL2, então isso te permite colocar 2 na frente do HCl, para ter 2 cloros. Pronto. C não tem. H. 2H antes, 2H depois. Ah, perdão, me esqueci do enxofre, o S. E ele é um ametal, mas não tem problema nenhum. Tá ok, gente? Você balanceou a equação química, tá? Pessoal, o que vem a ser grau de pureza? Está te dizendo que você, lá, vamos ler de novo. Quanto que produz daquele produto ali? Quando 1.100 gramas de um reagente, mas você está notando que eles não falaram apenas assim. Quando você pega para reagir 1.100 gramas do FeS, porque se fosse assim, você simplesmente agiria como o exercício número 1 e como o exercício número 2. Só que agora, vê se você entende. A amostra que você pegou, a quantidade total que você pegou, equivale a 1.100 gramas. Só que eles estão te avisando que dentro dessas 1.100 gramas, 80% é o reagente FeS, ok? Ou seja, a pureza dessa quantidade total relacionada com o reagente é 80%. Ok, pessoal? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que tirar o que a gente chama de impureza. Impureza é aquilo que a gente supõe que não vai reagir. Portanto, a gente não pode fazer o cálculo usando 1.100 gramas, porque 1.100 gramas não são 1.100 gramas de FeS. Não são, não. Eles estão te falando que 80% de 1.100 gramas é o FeS e as outras 20 gramas. Outras coisas que a gente chama de impurezas. Então vamos lá? 1.100 gramas, que é a massa total da amostra, equivale a 100%. Quanto que é 80%? 880 gramas. Pessoal, nossos problemas acabaram, porque agora nós vamos agir como a gente vem agindo até agora. Vamos lá? 1 mol de FeS produz 1 mol de FeCl2, olhando sempre para proporção em mol na equação química balanceada. Vamos agora pegar uma tabela periódica e calcular quanto que pesa 1 mol de FeS e 1 mol de FeCl2. Já está aqui, tá, gente? Eu sugiro que vocês confiram cada exercício que a gente fizer, tá? Então vamos lá, para terminar o terceiro exercício. Se 88 gramas de FeS produzem 127 gramas de FeCl2, quando você coloca para reagir aquele valor que a gente acabou de encontrar, 880 gramas dele, do FeS, tá vendo que essa regrinha de 3 é fácil? 10 vezes mais. Você espera que produza quanto? 10 vezes mais. 10 vezes 127, 1.270 gramas de FeCl2, ok? Pessoal, antes de eu mudar a tela, neste exercício de grau de pureza, informaram para você o grau de pureza. Agora, presta atenção no próximo exercício. A gente vai ver no próximo exercício que muda a pergunta, mas continua sendo grau de pureza, ok? Vamos lá, então? Muito bem. Agora, nós vamos terminar o grau de pureza. Esse é o segundo exercício relacionado com grau de pureza. E já é o quarto da nossa videoaula. Bom demais, né, gente? Vamos lá. Uma amostra de 1.500 quilos de calcário contendo carbonato de cálcio, aí ó, percebe? É uma amostra que pesa 1.500 quilos de calcário. E lá dentro contém carbonato de cálcio.
foi tratada, ou seja, reagiu, né, com ácido fosfórico, H3PO4, produzindo 930 quilos de fosfato de cálcio, conforme a equação química balanceada. Então, pessoal, vamos lá. Eu não vou agora trabalhar o balanceamento da equação química com vocês, a equação química está balanceada. Sugiro que vocês também treinem balancear a equação química. Só vou dar uma dica: metal, cálcio, A metal, P, fósforo, C, no, C, depois o H, depois o O, ok? Então vamos lá. A pergunta é, você pegou 1.500 quilos de calcário, reagiu com ácido fosfórico e você sabe que foram produzidos 930 quilos do produto fosfato de cálcio. A pergunta é, aqui, estudante de química, qual que é o grau de pureza dessa amostra que você pegou? Ela é 100% carbonato de cálcio? Entenderam a pergunta? Será que ela é 100%? Então vamos lá, gente, começando. Você percebe, ao ler de novo a questão, que você tem que amarrar na proporção da reação química duas substâncias. O carbonato de cálcio, porque ele está presente no calcário. E o carbonato de... Perdão, e o fosfato de cálcio, porque tem um dado sobre ele, é o quanto que produziu dele, entenderam? A gente pega aqueles que existem dados e perguntas a respeito deles. Então vamos lá, olha para o balanceamento. 3 mol de CaCO3 produzem 1 mol de Ca3PO4,2, que é o fosfato de cálcio. Tá, gente? Só uma curiosidade, pessoal. Ca3PO4,2 é ele que tem nos nossos ossos, tá? Ok? Então vamos nessa. Abrindo a tabela periódica, você calcula quanto que pesa 1 mol de CaCO3. 1 mol pesa 300 gramas. Perdão. 1 mol pesa 100 gramas. 3 mol pesam 300 gramas, ok, gente? Tá tranquilo aí? Passei a régua aí? Então vamos lá. E olhando de novo na tabela periódica, você calcula a massa molar do Ca3PO4,2 e você descobre que 1 mol dessa substância, agora sim, é 1 mol, né? Pesa 310 gramas. Gente, nós já estamos terminando. Olha que maravilha. Quanto que eles te falaram que foi produzido do Ca3PO4,2? Acredite nisso. 930 quilos foram produzidos. Quando a gente coloca aqui 930 quilos, vamos ter a seguinte curiosidade. Ora, se foram produzidos 930 quilos, eles estão afirmando isso, né? Quanto que reagiu do CaCO3 para poder ter produzido isso? Muito bem, agora eu sei que você está com uma pulga aí atrás da orelha. Você quer perguntar, professor, eu acho que o senhor se enganou aqui na tela, aqui no slide. Porque a gente está vendo aqui na regra de 3 que você manteve 930 quilos. Você tinha que passar para grama. Não, gente, não tem que passar. E eu vou provar para vocês por quê. Você pode passar para grama e depois voltar para quilo, se a pergunta envolver quilo. Ou então, se envolver grama, você mantém em grama. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se na horizontal da regra de 3 você coloca na horizontal grama e grama, você não vai encontrar um X, que é a pergunta. Você pode usar qualquer outra unidade de massa embaixo da outra unidade. Por exemplo, eu coloquei quilo. Não, professor, mas vai dar errado. Gente, vamos resolver essa regra de 3. Olha lá. 300 gramas que multiplica 930 quilos vai ser igual a 310 gramas que multiplica X. Isola o X. Você não vai cortar grama com grama? Você vai obter uma resposta em quilo. Só queria te dar um toque. Se você fica preocupado com isso, então passe primeiro para grama, coloque na regra de 3, resolva o exercício, olha para o gabarito, vê se a resposta é em grama ou em quilo. Se for em quilo, converta ao final e seja feliz do mesmo modo. Ok, galera? Pessoal, vamos agora terminar o exercício. Cuidado para não morrer na praia. Você descobriu que para ter produzido 930 quilos de Ca3PO4,2, obrigatoriamente reagiu quanto de carbonato de cálcio, CaCO3? 900 quilos. Ué, mas agora você vai sentir um certo conflito aí na sua cabeça. Professor, mas não falou que é 1.500? Ah, gente, é porque a amostra como um todo pesa 1.500 quilos, entenderam? Uai, ninguém te falou que era 100% de CaCO3, não?
Conseguimos entender aí o exercício 4? Portanto, 1.500 quilos, que é o peso total da amostra, é 100% da amostra. Mas quanto que de fato tem lá dentro de carbonato de cálcio, que é o CaCO3? Você não acabou de descobrir? 900 quilos. Isso equivale a quantos por cento? 60%, que é o grau de pureza. Ok, pessoal? Então agora nós encerramos este caso especial chamado grau de pureza do reagente. Tudo bem até aí, beleza, pessoal? Vamos continuar, né? Vamos lá.